Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos aí para mais um call de resultados. Agora falar de Santander, tá? Como foi o resultado nesse terceiro trimestre de 2023, apresentar ali os pontos negativos, os pontos positivos, o que pode afetar os próximos resultados, né? Devido a essas mudanças que são feitas ao longo ali do período. E, antes de mais nada, espero que você esteja gostando do canal. Se você estiver gostando, se inscreve, vai estar sempre recebendo vídeo, vai estar postando vídeo aí diariamente. E também dessa forma você vai se inteirando mais, tá? Se você tiver algum ativo que você queira que eu comente, algum seja fundo imobiliário também, deixa ali nos comentários. Se você tiver ação do Santander, comenta ali também o que você achou do resultado. E se inscreve no canal, sempre você vai estar recebendo esses vídeos novos, tá bom, pessoal? Vamos pro call de resultados. Bora lá! Qualquer negócio. Então, comparando esse terceiro trimestre com o terceiro trimestre do ano passado, a gente vê aqui que a margem bruta financeira cresceu só 2,1%, um crescimento muito modesto, tá? E também a parte de comissões 2,8% apenas, tá? Então, assim, é um crescimento da receita total de apenas 2,3%, tá, pessoal? É um crescimento que está muito abaixo de uma inflação, isso que a inflação está ficando mais controlada, está muito abaixo de um crescimento a nível de CDI, juros Selic, que estava mais alto, então um crescimento muito modesto está nessa linha, tá, pessoal? Então, assim, são pontos importantes de olhar, a gente começa a ver aqui um crescimento muito pequeno, e isso afeta diretamente o resultado no futuro, tá? Então, principalmente, depois mais à frente eu entro aqui no PDD, tá? Mas eu vou aqui para a parte de despesas. Por que que eu falo que afeta, tá, pessoal? Porque a gente vai comparar aqui o terceiro trimestre desse ano, aqui, desculpa, o terceiro trimestre desse ano contra o terceiro trimestre do ano passado, né? A gente vai olhar aqui nos 9 meses também, a gente já começa a ver o quê? É um crescimento, de algumas linhas, né? Essas linhas aqui no geral, crescimento nos 9 meses, né? De 6,3%, serviço, transporte e segurança. Não é um crescimento expressivo ali dentro da linha de despesas, tá? Então, nessa parte aqui, subtotal, 1,5%. Super tranquilo, alinhado com as receitas, não tem nenhum problema, tá? A parte que me pega um pouco é na questão de despesa com o pessoal, que cresceu 12,3%, tá? Então, 9,9%, 10% aqui na parte de remuneração, é um crescimento muito expressivo, muito acima da média de receita, e também dos encargos aqui e dos benefícios, tá? Então, quando você tem esse crescimento de despesa muito grande, muito intensivo, né? E automaticamente a sua receita não aumenta junto, o que acontece? O lucro acaba diminuindo, as margens acabam diminuindo e tudo mais. É lógico que há um contingenciamento, né, em outras linhas, né, como a gente olha aqui, água, energia e tal. São contingenciamentos que basicamente para poder reduzir esses custos também, tá? Mas tem que ficar muito atento porque no total das despesas gerais cresceu 7,5%, ou seja, a linha de receita cresceu menos que a linha de despesa, tá? Então, além disso tudo, ainda tem as outras receitas e despesas operacionais. Vou focar muito mais nas despesas aqui, tá? Onde teve despesa com comercialização de cartão, uma queda de 18%, tá, pessoal? O banco ele para de ter diminuição, né, de despesa com cartão porque ele está emitindo menos cartão, tá? Então, basicamente, ele está fazendo menos negócio, está liberando menos cartão. Tem a questão do PDD, risco de inadimplência, tudo mais, tudo bem, ok, mas está diminuindo essa linha. Então, é enxergar se isso vai afetar os próximos balanços também e entender o quanto isso afetou diretamente esse balanço, quanto tempo vai recuperar, demorar para recuperar novamente ter clientes com os cartões, quanto vai ter que gastar em marketing, quanto vai ter que gastar em outras linhas para poder recuperar essa linha de cartão, tá, pessoal? Além disso tudo, provisões com contingências e outros, tá? Outras despesas. Então, vê-se que há um aumento bem expressivo, né? Quando a gente olha o trimestre, os 9 meses do ano passado, né? Nesse ano que foi 2,7 bi, o ano passado foi 1 bi. Então, um crescimento muito expressivo. Isso afeta diretamente os resultados, tá? E as outras, nesse ano, está somando aqui 3,7 bi, ano passado foi positivo essas outras linhas de receitas ou despesas operacionais, tá? Então, isso aqui diretamente na veia, uma diferença de 4 bi, tá? Se a gente somar isso daqui
porque ele foi positivo no ano passado, esse ano foi negativo, então com 4 bi de diferença, afeta o resultado, é inevitável que o lucro diminua, tá. Então a gente vai para a carteira de crédito, tá, para poder entender um pouco mais, para ver como é que está avançando isso daqui para o futuro, tá. A gente olha que a carteira pessoa física como um todo, segundo trimestre, né, do ano passado contra segundo trimestre desse ano, a gente já enxerga o quê? A diferença de 5,6% nas pessoas físicas. Houve um aumento expressivo dentro das linhas nas quais as margens são menores, né, que é aqui a parte de leasing, veículos, porque tem um bem em garantia, na parte aqui de consignado, na parte de crédito imobiliário, crédito rural, mas uma queda aqui no crédito pessoal, tá? Crédito pessoal, podem ver que é uma das maiores linhas que tem aqui dentro, né? A gente está falando de 47 bilhões, então é uma linha muito expressiva, tá? Dentro dos números aqui, e teve uma queda de 3,5% para controlar aquela inadimplência que estava vindo muito alta, tá? Mas principalmente aqui na linha de financiamento ao consumo, tá? Também teve uma redução bem expressiva, principalmente, tá? Para a linha de pessoa jurídica, tá? Pessoa jurídica caindo 20% aqui. Essa inadimplência é muito preocupante, porque primeiramente vem as pessoas, né? Que deixam de honrar com os pagamentos e, em sequência, vem as pessoas jurídicas estão tomando muita inadimplência, automaticamente elas não conseguem saldar suas dívidas também e vão bater a inadimplência ali na frente, tá? Então a gente vê isso daí acontecendo. Na pessoa jurídica que você pode ver que ela teve um aumento expressivo dentro da linha de crédito rural, como todos os outros bancos também, tentando buscar essa linha, expandir essa linha, porque tem uma segurança maior. Então, no total, uma expansão de 3,8% na carteira de crédito, tá? Uma expansão modesta também, tá bom? E essa busca, né, por diminuição do cartão de crédito, diminuição de crédito pessoal e buscando o crédito rural, a gente vê que o spread ele vem caindo, né? A gente pega no terceiro trimestre do ano passado, 10,3% de spread, agora está com 9,7. Então, eles estão diminuindo margem, diminuindo receita e aumentando custos, tá? Isso traz impacto negativo para o resultado, tá bom? Então, a gente vê aqui, nos 9 meses desse ano, contra os 9 meses do ano passado, redução de quase 1 ponto percentual, tá? Uma diferença bastante expressiva, tá bom? Principalmente porque época de juros altos não estão conseguindo fazer com que a carteira rentabilize quando os juros caem, porque daí eles vão ter que pagar menos nos seus depósitos a prazo, né, que são os CDBs, e basicamente não conseguiram aproveitar esse spread mais alto para fazer uma carteira com uma gordura melhor ali de ganho, tá? E falando também nessa questão de gordura, a questão de PDD, tá? Vou aqui primeiramente para o índice de cobertura, que é basicamente a reserva de emergência, né? Que a gente usa no nosso dia a dia também, 230%, tá? Em relação ao índice de inadimplência. Então tá super tranquilo, é um índice bem saudável, até mesmo comparado com outros bancos, então isso é bem importante, tá, pessoal? Já na PDD, né, que são os devedores duvidosos, aquelas pessoas que deixaram de honrar com os pagamentos, ano passado estava com 6,2 bilhões, né? Agora, nesse ano, 5,6. Então já há uma tendência aqui, uma sinalização de queda em relação ao PDD, tá? Isso é um excelente sinal. Essa modificação da carteira, ela é penalizada, por isso que eu sempre menciono que talvez demore um período um pouco mais longo para a recuperação desses bancos, tá? E também aqui na qualidade de crédito, tá? Quando a gente vai olhar aqui a questão de pessoa física, pessoa jurídica, a gente vê a inadimplência acima de 90 dias já começando a ter uma leve queda, né? Principalmente aqui na pessoa física, de 4,8 para 4,2. Na pessoa jurídica de 1,4 para 1,3, bem leve, mas já uma sinalização de queda, tá? Aqui no pequenas e médias empresas também, e no atacado, que são as grandes empresas, tá? Então já bem mais leve, bem mais saudável. Na de 15 a 90 dias, basicamente também redução, né? Isso aqui vai impactar e vai trazer resultado para 90 dias acima, referente ao quarto trimestre, né? Então, isso aqui é bem importante para a gente chegar como é que vai ser o quarto trimestre. A gente já vê uma redução também dessa inadimplência, tá? Na pessoa física, a gente vê redução no número total e na pessoa jurídica ainda um pouco mais lateral, tá? Nas pequenas e médias empresas, uma redução também, né? Um pouquinho mais leve. Já na pessoa jurídica, no atacado, né, naqueles grandes volumes, um crescimento da inadimplência, tá? Então aqui 0,5%, isso aqui impacta bastante, porque são aquela empresa que vai ter um volume financeiro muito grande junto com o Santander, tá? E tudo isso
como foi o resultado, né, falando aqui da receita total, falando aqui da despesa total também que teve, então isso aqui trouxe um resultado basicamente de 2,7 bi, tá. No agregado, né, quando a gente vai tentar entender, a gente vê que teve uma queda de menos 36% em relação ao ano passado, quando a gente pega aqui nos 9 meses desse ano contra os 9 meses do ano passado, tá. Então, queda, né, a gente olha ali os números, a gente olha a inadimplência que escalou muito, e isso prejudicou basicamente o balanço, tá. Então isso é bem importante a gente trazer, é importante que o resultado, não só se prive de melhorias por questão de inadimplência, mas tem que buscar sempre, expandir e entender um pouco mais para onde que essa linha está indo nos próximos 3 meses, 6 meses, 1 ano, se vai ter uma melhoria nesse sentido, tá. Essa sinalização, ela penaliza no curto prazo, então é bem importante entender isso. Aqui em relação ao ROI, tá, 11,6%, bem abaixo aqui dos pares, tá. Nesse trimestre teve um aumento, né, em relação ao segundo tri de 1,9 pontos percentuais, subindo ali para 13,1%, tá. Então, ah, teve uma melhoria tri contra tri, mas ao mesmo tempo, ano contra ano, uma queda de 7,3 pontos percentuais, tá. Então, basicamente, é uma das linhas mais importantes aqui para os bancos. Hã, Vamos dizer assim que está em estabilização, tá. Já teve a queda mais acentuada, mas está melhorando em relação ao tri contra tri, tá. E aí, aqui até para a gente poder trazer um comparativo, entender um pouco mais, quando a gente olha preço por valor patrimonial, a gente vai olhar aqui um pouco abaixo, um pouco acima do Banco do Brasil, mas bem abaixo do Itaú, tá. E quando a gente olha para preço por lucro, bem acima. Então, para quem vai olhar um pouco mais para o valuation ali, entender se está valendo um ponto de entrada, é bom entender esses fatores. Está abaixo no PVP em relação ao Itaú, mas está acima no preço por lucro. Lucro esse que foi penalizado pela inadimplência, enquanto que o Itaú teve uma penalização menor nesse sentido, tá. Olhando para dividendos, tá, pessoal, então aqui na média de 5,36%, é bem importante entender que nesse cenário atual, a ideia é manter esses dividendos nessa casa, tá. Beleza? Então, assim, só que o que é o grande ponto é o payout, né, quanto do lucro vira dividendo dentro do Santander. Então aqui na média é 50%, pode ver aqui nos últimos anos, por quê? Porque o controlador quer acessar o recurso, controlador esse que é o Santander na Espanha, tá, ele quer acessar o recurso, ele precisa mandar esse recurso para o caixa na Espanha. Então basicamente, como eles têm um número bem específico de ações, eles vão aumentar esse payout, tá. Então, para quem está acreditando, olhando um pouquinho mais à frente, acreditando que vai ter uma melhoria de resultado, o Santander é o que distribui maior payout. Se esse resultado vem, a gente sobe esse yield aqui para uma casa bem maior, tá bom? Beleza? Desde já agradeço, um grande abraço, valeu!